Guilherme Cortez nasceu em 16 de dezembro de 1997 em São Paulo. No ensino médio, começou a se envolver com o movimento estudantil secundarista e participou das ocupações de escola contra a reorganização da rede estadual de ensino. É advogado e professor de cursinhos. Estudou Direito na Unesp, em Franca, no interior do estado. Na universidade, desenvolveu sua militância política, onde conheceu todas as regiões do estado, construindo uma luta em defesa da educação pública. Esteve à frente de mobilizações nacionais contra a reforma trabalhista e o governo Jair Bolsonaro. Orgulhosamente bissexual, também é militante do movimento LGBTIA+, e filiado ao PSOL desde os 16 anos, onde foi candidato a vereador em Franca. Em 2020, mesmo sendo o quarto mais votado da cidade, não se elegeu por conta do coeficiente partidário. Aos 24 anos, foi eleito deputado estadual com mais de 45 mil votos. É o primeiro parlamentar de esquerda a representar a região de Franca no Parlamento Paulista. Coordena 3 frentes parlamentares: a de combate às mudanças climáticas, em defesa da Unesp, e a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da população LGBTIA+. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. Deputado Guilherme Cortez. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão Paulista. Muito obrigado, é um prazer grande estar aqui sempre conversando na Rede Alesp com os telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Felizes estamos nós de recebê-lo mais uma vez neste programa tão importante. É um prazer tê-lo aqui conosco. O programa de hoje também conta com a colaboração dos jornalistas Marcelo Heiler, da revista Fórum, e da Priscila Duroche, da Rede Alesp. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Deputado, nós iniciamos então esse nosso bate-papo com um assunto que, como disse na apresentação aqui, o senhor é o expoente. O senhor domina essa questão, a questão das pessoas, das vidas que importam da população LGBTIA+. Eu vou contar uma rápida história. Noite dessas, passando pelo centro da capital paulista, passei em frente a um bar balada, e havia uma música eletrônica. E nessa música, no frenesi, não tão alto, né? Não tão alta esta música, vinha um casal heterossexual. Um homem e uma mulher, trocando carinhos e tal, e ao aproximar-se, eu estava me aproximando deles, passaram em frente, o rapaz disse assim, e vou usar o termo que ele utilizou, tá bem? Uhum. Olha aí, ó, é música de viado. Deputado, diante desta situação, de que forma as políticas públicas são interessantes? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que existe uma discriminação específica motivada pela orientação sexual e identidade de gênero alheia. Isso é óbvio. Deveria ser ponto pacífico, mas algumas pessoas insistem em negar. Porque a partir do momento que uma pessoa, como esse sujeito, taxa um estilo musical associando a uma sexualidade de uma maneira pejorativa, isso está arraigado de muito preconceito. E esse mesmo preconceito, ele não se manifesta só com comentários jocosos, mal educados, que as pessoas acham que é engraçado. Ele tem várias maneiras de se manifestar na sociedade, levando inclusive ao extremo. O Brasil é hoje apontado como um país onde mais pessoas perdem a sua vida em razão da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. São pessoas que são agredidas, que são assassinadas ou que são levadas a tirar a própria vida porque não encontram aceitação. A LGBTfobia, como a gente chama, as múltiplas formas de preconceito baseadas na diversidade sexual e de gênero, ela é muito presente na sociedade brasileira. No ambiente familiar, em pessoas que são expulsas de casa, no ambiente do trabalho, em pessoas que não podem se assumir ou não são aceitas, no próprio parlamento, e todas essas são barreiras para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, mais digna, mais respeitosa com todo mundo. Então, através da frente parlamentar que eu tenho a honra e o orgulho de presidir aqui na Assembleia Legislativa, voltada para os direitos da população LGBT, a gente tenta avançar no âmbito do Estado de São Paulo para que as vidas da população LGBT sejam protegidas. É papel do Estado proteger a toda a população, e quando identifica que determinado grupo social é mais vulnerável
a qualquer mal social que seja a violência, seja a doença, seja uma vulnerabilidade específica, o Estado tem que ter uma política pública específica. Quando eu falo disso, a gente não está falando de privilégio, a gente está falando de você equilibrar uma relação que já é desajustada. Então, as pessoas LGBTs elas já sofrem mais com a violência, com formas específicas de violência, já são mais alijadas do mercado de trabalho formal, já são mais alijadas do ambiente de ensino através da evasão escolar, de espaços da política. Portanto, é papel do poder público, inclusive do poder legislativo, formular as políticas públicas para que a gente possa corrigir essa realidade. Priscila. Deputado, o senhor foi eleito, como o Arthur falou no início do programa, né, com um deputado com a campanha mais barata, com uma idade muito baixa, né, entrando aqui no Parlamento Paulista, o maior parlamento da América Latina. Como é que o senhor enxerga o Guilherme que entrou aqui e agora, esses anos após? Olha, eu tenho refletido muito sobre isso, porque a gente caminha quase para completar 2 anos já de mandato e, sem sombra de dúvida, foi muito aprendizado. Cada vez que eu me dou conta de que eu entrei nessa Assembleia com 25 anos. E o quanto isso é simbólico, importante, não é? Porque esse ambiente, majoritariamente, ele não é um ambiente diversificado. A gente não tem representação de todos os estratos etários, populacionais. Isso é muito ruim, porque a partir do momento que você tem um grupo hegemonizando, seja qual for, seja por gênero, seja por faixa etária, seja sexualidade, o que for, você não consegue fazer com que as decisões que são tomadas aqui, elas reflitam um conjunto da sociedade que é diversa. E, sobretudo, a juventude tem um papel muito importante, porque a juventude a gente cansa de ouvir, de dizer que é o futuro, e críticas de que a juventude não se envolve, de que é alienada, de que isso, que aquilo. Agora, se a juventude não estiver participando dos espaços de decisão da política, formulando, trazendo para cá as nossas questões, porque às vezes quando eu estou aqui no parlamento eu escuto discursos e quando eu vou para uma escola ou quando eu vou para um ambiente mais jovem, isso está completamente desintonizado. Porque aqui as coisas que se falam, os preconceitos que existem aqui, já estão sendo superados pelas novas gerações. Então, eu acho que eu tenho amadurecido muito, mas ainda não perdi a minha capacidade de me indignar, de me revoltar. Porque, talvez por ser jovem, mas espero que não só, porque eu acho que isso não é uma questão etária. E a gente tem deputados como o Suplicy que lembram a gente que não é uma questão de idade, a nossa capacidade de se revoltar com o que está errado. Mas acho que quando a gente é jovem, a gente tem muita pressa. E principalmente no momento em que a gente vive, com emergência climática, com LGBTfobia, com tantos problemas, a gente quer mudar isso. Então acho que eu trago essa pressa da juventude para cá, de o Parlamento Paulista tem que dar respostas mais rápidas para problemas emergentes que a gente tem. Então tenho certeza que eu tenho aprendido muito aqui, que eu acho que tenho mudado um pouco esse espaço daqui também, porque a partir do momento que você vê um deputado com um perfil, com um jeito de falar, com uma cara, um rosto, uma idade, que as pessoas não costumam ver representadas aqui, você ao mesmo tempo incentiva que outras pessoas como eu, elas possam se imaginar dentro desse espaço e você ajuda a naturalizar para as outras pessoas de outras idades, de outras trajetórias, de que sim, uma pessoa com 25, 26 anos pode ser um deputado estadual extremamente qualificado, trabalhar isso, porque são várias barreiras que você encontra. Quando a gente, Priscila, faz parte de qualquer um desses grupos que historicamente a gente não vê ocupando determinados espaços, todas essas características da nossa identidade, elas viram barreiras para quem quer impedir que a gente esteja lá. Então, quando a mulher, que historicamente as mulheres elas são subrepresentadas na política, quando a mulher ela vai romper isso e vai se candidatar, aí tem uma série de discursos para desqualificá-la. Você sabe muito bem, a mulher, você é destemperada, você é isso, você é aquilo. Quando uma pessoa jovem tenta disputar um espaço da política que você não costuma ver pessoas dessa faixa etária, o discurso você é despreparado, você não tem capacidade, você não está pronto, e assim por diante. Então, acho que quando a gente ocupa esse espaço e está aqui, a gente começa a desconstruir isso e mostrar que nenhum marcador da nossa identidade, que são muito importantes para definir quem a gente é, mas nenhum deles diz respeito à nossa capacidade. Pelo contrário, quando a gente está ocupando um espaço que nem esse, a gente torna esse espaço melhor, porque mais diverso, porque mais representativo. Deputado, há 23 anos, quase a sua idade, São Paulo aprovou a Lei 10.948, que foi sancionada pelo então governador Alckmin. Na mesma gestão, teve uma política com a ONG Corsa, que é o Educando para a Diversidade, onde pais,
junto com seus alunos, seus filhos, né, discutiam a diversidade como um todo. Então, são 2 décadas. No entanto, apesar disso, do Estado de São Paulo ser pioneiro nesse combate à LGBTfobia, os dados só pioraram, né? Quando a gente pega o último relatório do Disque 100, é algo assim absurdo, né? São 7 mil denúncias, sendo que 80% delas, né, são de violações por homens gays e pessoas travestis e transexuais. Eu queria saber, e o senhor, que agora está aqui, por que não conseguimos reverter esse quadro? Qual é a sua análise sobre isso? Olha, como você disse, o Estado de São Paulo foi pioneiro em ter estabelecido uma legislação estadual para você poder combater os atos de intolerância contra a população LGBT no âmbito do que o Estado pode fazer. O Estado não pode legislar sobre matéria penal, mas pode impor sanções administrativas, multa. A Lei 10.948, ela é muito importante. Em que pese, ela precisa ser atualizada, porque ela tem marcas do seu tempo, tem mecanismos que ela poderia se tornar mais efetiva, tem todo um debate sobre isso, de como que as multas que podem ser arrecadadas deveriam ser destinadas especificamente para uma política para prevenir que outros casos de violência e de intolerância contra a população LGBT aconteçam, para reparar essas vítimas. Então tem todo um debate. A questão é que, infelizmente, ao contrário da gente andar para frente, como a gente poderia imaginar, a gente vê que você tem recurso num debate público. Então, hoje, seria impensável a gente aprovar uma lei tão importante quanto a 10.948, porque os direitos da população LGBT viraram um cabo de guerra da disputa política e ideológica, em que um setor mais extremado, conservador, a extrema-direita, utiliza do combate à população LGBT, aos direitos da população LGBT, a qualquer sinal de você ter um avanço numa política pública para fazer sua propaganda política, o que eu chamo de pânico moral. É você espalhar o medo, a preocupação nas pessoas sobre uma suposta degeneração moral da sociedade, sempre associado de maneira pejorativa à população LGBT. Então isso é muito negativo. A gente tem um dado do Instituto Polis, que de 2015 até agora, os números de violência contra a população LGBT aqui na cidade de São Paulo aumentaram quase 1000% ao longo desses últimos anos. Então, é uma realidade que, ao contrário de estar retrocedendo, como a gente poderia imaginar, que a sociedade vai evoluindo, vai aceitando, vai normalizando, o Brasil segue sendo um país profundamente intolerante, profundamente violento contra a população LGBT. E se os espaços políticos, eles são interditados para que a gente possa discutir, aprovar e executar políticas públicas, na prática você está coadunando com isso. Porque a partir do momento em que o legislativo, o executivo, o poder público em geral, ele não toma medidas para proteger ou para combater uma realidade de insegurança da população, ele está sendo conivente, ele está deixando aquelas pessoas à própria sorte para sofrer com todo tipo de violência. Então, essa é uma situação muito difícil e, para mim, pessoalmente, muito frustrante. Porque, por ser um membro da comunidade LGBT e ter sido eleito, eu sempre digo, como um dos porta-voz, eu faço do meu mandato um porta-voz da luta coletiva do movimento LGBT aqui nessa casa. E você perceber esse bloqueio para que você possa avançar com pautas mínimas, basicamente pautas para você garantir que as pessoas permaneçam vivas, ou que elas tenham os mesmos direitos de completar o ensino, ou que elas possam ser incentivadas a estar no mercado de trabalho formal, pautas básicas e civilizatórias, mas infelizmente hoje, nessa conjuntura, nessa correlação de força que a gente tem no Brasil e aqui nessa casa, qualquer projeto mais ambicioso, voltado, ou nem ambicioso, mas voltado para a população LGBT, não prospera por conta disso. Também é uma maneira de preconceito institucionalizado, você instrumentalizar politicamente uma pauta para você combater os direitos de uma população. Eu acho isso muito triste. Deputado, eu permaneço nessa pauta porque eu acho que a população paulista, cidadãos, cidadãs, as pessoas que ainda não votam, pela primeira vez estão tendo a oportunidade neste parlamento de observar uma fala como essa. E aí, é incrível como ainda existem barreiras. O senhor falou, a Priscila está falando, o Heiler aqui também estão falando, mas é importante que se permaneça nesse assunto, porque se por diversas vezes, de acordo com o senhor e com tantas outras pessoas, calam as vozes, é preciso que se dê voz agora e que tenha essa conexão entre os paulistas. Deputado, pensando na educação, pensando no orçamento público, os senhores estão aí com a peça orçamentária. É possível pensar um orçamento para questões de educação nessa área?
Sem sombra de dúvida, eu sou um defensor de que a escola ela cumpre um papel social. Não para você doutrinar, influenciar, mas a escola ela cumpre um papel cidadão. Infelizmente você interditou todo esse debate, porque hoje muita gente acha que a escola tem que ser alheia à realidade. Pelo contrário, a escola, assim como a família, assim como os nossos espaços de socialização, sobretudo nesse momento da juventude, da infância, que a pessoa está formando suas convicções, o seu caráter, a sua moral, ela cumpre um papel muito importante. A escola ela é um ambiente privilegiado para você pensar as próximas gerações e quais valores a gente quer enquanto sociedade. Então, é papel da escola, isso já foi superado, felizmente. Vou dar um exemplo. É papel da escola educar contra o racismo. Isso já foi superado. Ninguém em sã consciência vai dizer é um absurdo falar na escola que racismo é errado. Felizmente, já teve gente que disse isso, mas felizmente a gente conseguiu avançar. E hoje todo mundo reconhece que é papel dos professores, da escola, promover debates, discussões, para que esses estudantes que estão se formando agora, eles cresçam com uma mentalidade combatendo o racismo, não incentivando. Agora, quando a gente vai falar de outros grupos vulneráveis, você encontra esse bloqueio, que é uma contradição. Quando a gente fala que a escola ela tem que falar sobre o respeito à diversidade, a gente não está falando sobre educação sexual, sobre sexualização, tudo isso que se criou para encobrir esse debate. A gente está falando que a escola tem que ser um ambiente em que essas próximas gerações, elas aprendam a respeitar a diversidade, entender que a diversidade, ela é parte do que nos faz humano e que não tem nada de errado com isso. Então que uma música, como você presenciou, não é uma música atrelada a essa ou aquela identidade, e que isso não é errado, ou que uma pessoa, dependendo de com que ela se relaciona, a roupa que ela veste, ou como ela se identifica, ou qual pronome ela quer usar, isso não é um julgamento moral em relação a ela, não tem nada de errado com essa pessoa. É isso que a escola deveria promover, para a gente poder ter uma sociedade em que ela seja mais respeitosa, em que a gente tenha cidadãos mais ativos e que a gente possa promover as bases da igualdade, porque você pode ter legislações punitivas para você reprimir depois que uma pessoa comete um ato de violência, mas mais efetivo é você cortar o mal pela raiz, é você começar a erradicar o que baseia essa violência. Quando a pessoa vai lá e ela agride, ofende, assassina uma pessoa por conta da sua sexualidade, isso é motivado por uma ideologia preconceituosa que às vezes a pessoa aprendeu desde a infância dela, onde ela foi criada e o que ela teve acesso na vida. E a gente quer que as próximas gerações não sejam criadas com esses valores, elas sejam ensinadas a respeitar a todos. Mas, infelizmente, isso também não tem sido uma prioridade do poder público no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um grande orçamento, inclusive está em discussão uma proposta que pode impactar profundamente o orçamento da educação aqui em São Paulo, que nós somos evidentemente contrários, mas mais do que o orçamento, você precisa qualificar como que esse dinheiro é investido e fazer com que a rede estadual de ensino de São Paulo, a educação pública, ela possa promover essa educação inclusiva, essa educação empática, essa educação anti-intolerância. Só lembrando ao nosso telespectador que nós estamos gravando Conexão Paulista no finalzinho do mês de novembro também. Priscila Dorossi. Deputado, ainda dentro desse assunto, mas falando nessa questão, diariamente a gente pode dizer, a imprensa mostra casos de violência contra a população LGBTQI e o Arthur deu um exemplo, né, do que ele presenciou, a gente ouve muitos relatos, eu não presenciei, não sei qual seria a minha reação ao presenciar. Queria saber, na sua opinião, quais são as medidas necessárias ou fundamentais, que medidas legais ou políticas públicas são necessárias para garantir mais direitos e também mais segurança a essa população, porque a gente vê que é uma população, eu tenho amigos e amigas que se sentem muito inseguros, às vezes ao sair à noite, sair com o companheiro, com a companheira do mesmo sexo, para ir a um restaurante, deixar o carro com um manobrista. Como é que o senhor enxerga que políticas públicas serão necessárias ou medidas legais? Priscila, em primeiro lugar, como nós estávamos discutindo, você começa por desconstruir o que motiva essa violência.
E daí a educação, não apenas a publicidade, os meios de difusão da informação que moldam os nossos valores. Então é importante que a escola seja um ambiente para formar cidadãos e as próximas gerações para não reproduzirem esse tipo de estigma de preconceito. É importante você utilizar das repartições públicas, dos canais públicos, do governo, para você difundir os direitos da população e você recriminar, você combater a intolerância. Eu acho que o primeiro lugar é esse, para você começar a cortar esse mal pela raiz e prevenir que a violência aconteça. Porque se a pessoa estiver consciente, ela não estiver tomada pelo preconceito, pelo ódio, se você tiver conseguido chegar nessa pessoa antes, ela não vai vir a cometer um xingamento. Depois disso, você precisa ter políticas para você punir quem, apesar disso, pratica um ato de violência. Porque o Estado, a partir do momento que ele pune uma pessoa por uma conduta errada, ele está deixando de naturalizar essa conduta. Porque a partir do momento que uma pessoa vai lá e agride uma pessoa porque ela é gay e nada acontece com essa pessoa, você passa um recado para a sociedade que isso pode ser feito. Um dos mecanismos que o Estado, o poder público tem para recriminar, para combater, para inibir determinadas posturas é através do seu aparato de segurança, de punição. Então, é importante, a gente teve recentemente no âmbito federal uma decisão do Supremo Tribunal Federal para equiparar a LGBTfobia ao crime de racismo, a injúria racial. Então, hoje, você ofender uma pessoa, você atacar, você promover qualquer mal para uma pessoa por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero é considerado crime no Brasil, a pessoa pode ser presa por isso. Esse é um marco jurídico importante. Depois disso, você precisa tornar isso efetivo. Porque a própria Lei 10.948, ela tem um balanço recente sobre a efetividade dela. Porque ainda é muito difícil que as pessoas elas sejam efetivamente punidas por praticar atos de LGBTfobia por N fatores. Primeiro porque muitas pessoas LGBTs, eu próprio quando já sofri um caso de violência, se sentem coibidas de denunciar por vários fatores, por também ter uma preocupação de sofrer uma segunda violência numa delegacia, ou mesmo quando a pessoa chega até a delegacia, muitas vezes no boletim de ocorrência não é enquadrado como um caso motivado pela LGBTfobia, depois se tem todo o julgamento. Então você precisa aperfeiçoar os nossos mecanismos policiais, de segurança, judiciais, para que isso possa ser efetivado. Em terceiro lugar, a partir do momento que você erradica, corta pela raiz o preconceito através da educação, da formação. Depois, você cria mecanismos mais efetivos e qualificados para você combater as pessoas que realizam essas atitudes lamentáveis. Aí você tem que passar para integrar plenamente a população LGBT à sociedade. Então, hoje você tem uma realidade em que a população LGBT, sobretudo as pessoas travestis transexuais, elas são mais acometidas pela evasão escolar. Porque quando a pessoa ela se assume na escola, sobretudo quando ela se assume travesti ou transexual, ela sofre uma carga de bullying, de violência, de não aceitação, de preconceito que muitas vezes ela não consegue se manter nos estudos. Quando você pega o percentual, e a gente tem pouquíssimos dados sobre isso, inclusive aqui em São Paulo não temos, em relação à população trans nas universidades estaduais que a gente tem, isso é muito diminuto, porque é uma população que é muito vulnerável, não consegue fazer um cursinho, não consegue estudar, não consegue, passar pelo filtro do vestibular. Como o sistema de saúde, a população LGBT sofre com abordagens no sistema de saúde que muitas vezes são impróprias, são violentas. Então, eu acredito que são esses 3 passos. Você precisa começar a formar as próximas gerações e as que aqui estão hoje para desconstruírem o preconceito e aceitarem, respeitarem, valorizarem. Por que não? Porque a gente não quer só ser tolerado. A diversidade ela nos faz humanos, a diversidade é o que dá uma virtude para a nossa espécie, né? Então, valorizar a diversidade, as diferentes expressões que a gente tem, de gênero, de sexualidade, da diversidade humana, você ter mecanismos para combater os atos de violência de maneira mais efetiva e, em terceiro lugar, você integrar plenamente a população LGBT a todo o nosso sistema social. As pessoas, por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero, elas têm os mesmos direitos de poder acessar o sistema de saúde, acessar o transporte público, frequentar espaços de lazer, ter um acesso ao mercado de trabalho e poder se formar na faculdade. Eu acho que passa por isso, para aí sim a gente começar a falar de que existe uma igualdade de fato entre toda a nossa população, incluindo a população LGBT.
Deputado, eu quero focar na segurança pública, eu acho que é um ponto importantíssimo. E eu lembro que quando nós conversamos, há uns 3, 4 meses atrás, o senhor estava ingressando com um pedido de CPI para investigar alguns assassinatos bárbaros a partir de encontros de aplicativos e que também não é uma exclusividade de São Paulo. Nós temos relatos no país inteiro desse tipo de crime, né? Alguns conseguiram fugir, que relatam como foi, enfim, tem um modus operandi muito igual. O senhor tocou num ponto que eu quero que o senhor aprofunde também, que é a chegada na delegacia, né? Há muitos relatos, 99% das pessoas LGBT vítimas de violência, quando chegam lá, são desencorajadas. Não quando desqualificadas. Ah, você estava bêbado, você estava numa festa, como se isso fosse desculpa, né, para ser vítima de violência, né? Então, eu queria saber de que maneira é possível incidir na segurança pública para que isso mude e como que está a questão dos aplicativos, da CPI, se avançou, se não avançou, qual é a perspectiva disso? Eu fico muito feliz de te dar essa notícia aí para os nossos telespectadores em primeira mão, de que essa proposta de comissão parlamentar de inquérito, ela finalmente conseguiu as 32 assinaturas necessárias para ser protocolada, para entrar no trâmite aqui na Assembleia Legislativa. E agora é uma nova etapa da nossa luta para que a CPI ela seja convocada, ela seja instalada, porque pode parecer uma coisa banal você pensar, ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de violência em aplicativos de relacionamento, mas essa é só uma das manifestações e que mostram, inclusive, o quão generalizada é a insegurança da população LGBT. Da coisa mais banal do mundo para a maioria das pessoas, que é marcar um encontro através de um desses aplicativos, que eu não tenho, mas hoje um monte de gente tem. E isso para uma pessoa LGBT não é seguro. Às vezes você está andando e indo numa festa, não é seguro. Você está andando de mãos dadas com o seu parceiro, não é seguro. Quando você é LGBT, quando você faz parte de uma população vulnerabilizada, marginalizada, coisas que são banais e simples para todas as demais pessoas, não é tão simples assim. Então, a gente só vai poder ter uma igualdade quando as pessoas se sentirem livres e seguras para viver todos os âmbitos da sua vida. Para poder marcar um encontro através de um aplicativo, para poder andar até a hora da noite que quiser, para poder estar com seu parceiro ou com a sua parceira sem se sentir inseguro. Então, fico muito feliz de poder dizer isso, porque você acompanhou esse caso, infelizmente, que a gente teve esse ano, de um jovem mais jovem que eu, tinha 24 anos e que sofreu uma emboscada e foi assassinado, jovem Leonardo, e que, infelizmente, tampouco esse é um caso isolado. Como a gente tem tido levantamentos, tudo indica que existe um grupo que se articula com características muito semelhantes para emboscar pessoas LGBTs, principalmente homens gays, através desses aplicativos. Então, como eu estava dizendo, você precisa qualificar o nosso sistema de segurança pública, você precisa reformar os nossos servidores públicos de todas as áreas, mas sobretudo da área da segurança, para respeitarem a diversidade. Porque, às vezes, a pessoa é isso. Todos nós crescemos numa sociedade com valores preconceituosos. Todos nós. Em algum momento da nossa vida, a gente teve acesso à informação, a estudos, às coisas que nos permitiram desconstruir essa visão que é impregnada a todo momento em propagandas, em novelas, em filmes, na sociedade, em todos os espaços. Então, nós precisamos formar as pessoas, as próximas gerações e as atuais, mas, sobretudo, quem está trabalhando na linha de frente de serviços essenciais. Porque um servidor público ele tem uma responsabilidade muito grande nas mãos dele. Porque o servidor público é quem vai... Eu sou um grande, fervoroso defensor do funcionalismo público, justamente porque para você carregar um fardo e uma responsabilidade tão grande, que é muitas vezes ser a pessoa que vai garantir ou que vai impedir o acesso de uma pessoa aos seus direitos, você precisa ser valorizado, bem remunerado, respeitado, porque a pressão é muito grande. Então, quando um delegado, quando um policial, ele falta com respeito com a população LGBT, ele está interditando o acesso ao direito daquela pessoa, à sua dignidade. Quando o enfermeiro, quando o assistente social, ele faz uma pergunta desrespeitosa ou invasiva para uma pessoa transexual, ele está limitando, ele está obstaculizando o acesso daquela pessoa ao seu direito à saúde. Então, acho que é muito importante a gente ter investimentos, a gente ter programas de capacitação, de formação e a gente ter políticas públicas específicas para que a segurança pública, sobretudo por essa realidade da violência contra a população LGBT, que é alarmante no Brasil e no estado de São Paulo, mas de todas as áreas do serviço público, para que
quando a pessoa ela vai recorrer ao seu direito, ela não seja barrado por um agente público que deveria estar ali garantindo que esse direito fosse garantido e efetivado. Deputado, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas só para fechar eu vou deixar aqui, já que a gente quer tanta paz, né? Desejamos tanta paz, e a paz inquieta é aquela paz que fica perturbando os nossos ouvidos e principalmente a nossa mente. Nós estamos terminando, vou fazer aqui uma provocação mesmo, a você também que está aí assistindo a gente do outro lado. A gente está terminando o Novembro Azul e nós percorremos diversas regiões do estado de São Paulo, fomentando a importância, né, do acompanhamento médico, as questões do câncer de próstata. E aí, entrevistando um cidadão em frente a uma unidade de saúde pública do estado de São Paulo, na região centro-oeste de São Paulo, eu questionei a um senhor de 57 anos o porquê que ele ainda não havia feito o exame de próstata. Ele disse assim, respondeu assim, a gente não colocou isso na reportagem, mas cabe bem aqui neste nosso programa. Ele disse que não ia fazer jamais o teste, o exame, porque esse exame foi criado para deixar os homens afeminados. Vamos pensar sobre isso? O deputado, o senhor quer comentar? Muito brevemente, para a gente poder ir para o intervalo, isso mostra uma coisa, o quanto que o preconceito e a intolerância não atingem só a população LGBT. É a mais atingida porque é quem diretamente sofre com a ofensa, com um soco, com a facada. Mas as pessoas que não são LGBTs, também elas têm uma série de... É isso, as pessoas elas deixam de fazer tratamentos médicos básicos por conta da intolerância, elas deixam de assistir peças, elas deixam de usufruir de tudo que elas têm que usufruir por conta do preconceito. Então, não é só para proteger a população LGBT que a gente está falando em desconstruir o preconceito. É para que todo mundo possa viver plenamente sem essas amarras do ódio, do preconceito que a gente vê aí, infelizmente. No próximo bloco, vamos falar sobre meio ambiente, mudanças climáticas e a escala 6x1. É daqui a pouquinho no Conexão Paulista. Até já. O Conexão Paulista está de volta. Hoje a gente recebe o deputado Guilherme Cortes do PSOL. Deputado, novamente, muito obrigado pela presença do senhor aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Quero agradecer também aos meus colegas jornalistas, Marcelo Heiler, jornalistas Marcelo Heiler e Priscila Doroche. Obrigada. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. No primeiro bloco falamos muito sobre a questão LGBT, de mais importante. Agora, deputado, a gente pode falar sobre as questões ambientais em nosso estado, que também é uma preocupação, né, inclusive do seu mandato. A gente tem um vídeo, vou pedir para que a nossa direção coloque uma entrevista que o senhor nos concedeu, por favor. A gente vive hoje uma verdadeira crise ecológica no estado de São Paulo. Cada vez a gente tem visto aqui no nosso estado eventos climáticos mais extremos, mais graves, e que afetam mais a população, seja na época de chuva, quando chove muito, isso atrapalha as cidades, obstrói rodovias, obstrói vias públicas, seja na época de estiagem, quando seca e falta abastecimento de água em muitos lugares. Então eu acho que a pauta ambiental ela não deve ser tratada como uma questão secundária, ou como uma questão que ela não é presente e que ela não é imediata, como se fosse um problema que a gente pudesse empurrar para as próximas gerações. A gente já está vivendo uma crise ambiental com graves consequências para o nosso estado e para o nosso país. Deputado Foi minha novinho. primeira entrevista aqui. Olha, se eu não me engano, eu estava ali. Eu acho que estava ali. Eu estava conduzindo essa entrevista, se não me falha a memória. Eu acho. Tão Agora, jovem, tantos sonhos. Tantos sonhos, que bom. A serem realizados, que bom. E sendo realizados. Sim. Agora, deputado, é importante porque antes dessa entrevista, ou melhor, depois dessa entrevista que o senhor nos concedeu, o estado de São Paulo enfrentou uma baita queimada, hein? Eu não tenho satisfação nenhuma de dizer que eu estava certo em tudo que eu falei nessa entrevista, até porque eu nessa entrevista só estava falando tudo que a ciência já vinha nos alertando. E cada ano que passa a gente vê mais demonstrações do que a ciência já nos alerta há décadas, de que nós estamos vivendo uma crise, uma emergência causada pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global, com profundas consequências em todo o mundo. Então,
logo quando nós assumimos o mandato, na época dessa entrevista, a gente teve a chuva, o temporal no litoral norte, em São Sebastião, que matou mais de 60 pessoas. Esse ano a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Acre, as queimadas no interior de São Paulo. Então, eu não sei o que mais falta para as pessoas e para as autoridades públicas, para quem pode fazer alguma coisa e não faz, se convencer da gravidade do momento que a gente vive. Nós não temos mais o direito de você negligenciar, de você negar, porque está diante dos nossos olhos. Eu, esse ano, no mês de setembro, estive na minha cidade, em Franca, e eu amanheci e acordei com a cidade durante um mês, coberta pela fumaça das queimadas que tomaram conta do interior de São Paulo. Assim como vários deputados dessa casa vivenciaram isso nas suas cidades, com seus eleitores. Então, é triste a gente ver que, apesar dos recorrentes alertas que a ciência dá e das manifestações que a natureza apresenta diante dos nossos olhos, a gente ainda fale tanto em poder tomar medidas efetivas para fazer duas coisas. Em primeiro lugar, para você reverter essas causas, então você descarbonizar, você deixar de emitir os poluentes na atmosfera, que são os causadores do aquecimento global, e de outro lado, você adaptar as nossas cidades, o nosso estado, para uma realidade, para um mundo que já é sensivelmente diferente. Se hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, se fechasse a torneira e parasse de se emitir gás carbônico em todo o planeta, nós ainda viveríamos um mundo profundamente diferente, porque essas partículas já estão na atmosfera e já vão causar chuvas e queimadas. Então, mais do que falar em combater e se prevenir um evento futuro, nós precisamos urgentemente adaptar as nossas cidades para quando tiver uma queimada, quando tiver uma chuva torrencial, quando tiver uma seca, as cidades estarem preparadas para você poupar as vidas, para você minimizar o sofrimento das pessoas, para você ter cidades que consigam suportar e ser resilientes, como a gente fala, a esses eventos cada vez mais extremos. Priscila. Deputado, ainda dentro desse tema, eu estive em São Sebastião quando aconteceu a tragédia e, obviamente, o sofrimento enorme dessas famílias, dessas pessoas que perderam vida. Conversei com familiares, só que a gente vê também, agora falando também do Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, mas já estou aqui há muitos anos, minha família é do Rio Grande do Sul, felizmente não teve problemas, mas muitos dos nossos familiares e amigos tiveram problemas. A gente sabe que um problema de enfrentamento de mudança climática, de situação climática, ele não é isolado da cidade. A gente viu o caso de São Sebastião, que teve uma mobilização no país para ajudar, né, a se reerguer. Está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul essa mobilização, porque afetou o sistema de saúde, de educação, a economia do estado, enfim. Um estado e uma cidade que vão se recuperar ao longo de anos, não é de uma hora para outra. Como é que o senhor enxerga políticas de enfrentamento, como que os parlamentares estaduais e federais podem trabalhar juntos, e aí independente de direita ou esquerda, para que a gente se pense à frente? Porque o que eu falo muito comparado a São Sebastião e ao Rio Grande do Sul, no sentido de que especialistas declararam, se tivessem pensado há 10 anos atrás, 20 anos atrás, isso não estaria acontecendo agora. Para que nós já pensamos à frente, para que o que aconteceu agora, e a gente sabe que as mudanças climáticas vão continuar acontecendo numa proporção ainda maior, daqui 10, 20 anos nós não estejamos na mesma mesa falando, olha o que aconteceu, e não pensamos 10, 20 anos atrás. Como é que o senhor acredita que pode ter esse trabalho e que trabalho pode ser feito? Quando a ciência começou a comprovar e alertar a sociedade sobre a realidade da mudança climática, do aquecimento global, a sociedade inteira tivesse mobilizado para escutar e combater as suas causas, a gente estaria poupando muito sofrimento. Tanto sofrimento das vítimas, quanto de medidas que, quando você tem que tomar num momento de emergência, elas são medidas mais dolorosas. Você podia ter feito uma transição mais confortável, mas hoje não. Porque durante décadas se negligenciou os alertas da ciência e hoje qualquer medida que você vai tomar tem que ser mais radical, porque você já perdeu muito tempo. Quando você tem um problema na sua casa, você adapta a sua casa. Se tem um problema de infiltração, de vazamento, uma goteira, você coloca um balde embaixo, você não deixa o problema se aprofundar. Você cria uma adaptação. E é disso que nós estamos falando. A ciência e a natureza já mostram para a gente que eventos
climáticos vão ser cada vez mais extremos. Então, episódios de seca, como a gente teve a estiagem esse ano, vão ser mais rigorosos. Franca passou mais de 150 dias sem cair uma gota de chuva do céu. Então, você já tem uma realidade. Ano que vem vai ser a mesma coisa. Daqui a pouco vem a temporada das chuvas, você vai ter chuvas mais intensas. No momento da secura, você tem mais propício para as queimadas, dentre outros eventos climáticos extremos. Então, as nossas cidades hoje, elas não foram construídas para suportar esse tipo de eventos. Pelo contrário, você vê as grandes cidades, aqui a cidade de São Paulo, quando chove um pouquinho a mais, cai as árvores, derrubam os postes, a concessionária não dá conta do serviço, as pessoas ficam sem energia elétrica, o rio transborda, tem deslizamentos. É isso que acontece, porque hoje as nossas cidades elas não são feitas, preparadas para suportar e para minimizar os efeitos. E a gente precisa ter um plano urgente, de emergência, para isso. Porque eu não sou profeta, não sou vidente, mas ano que vem, posso dizer aqui, porque a ciência comprova pra gente, nós teremos chuvas mais intensas, nós teremos um período de seca mais rigoroso, e cada ano vai ser maior, porque cada ano, atualmente, a mudança climática, ela bate recordes. Então, nós tivemos esse ano a maior quantidade de focos de incêndio, o maior recorde de focos de incêndio registrados aqui no estado de São Paulo. No ano que vem, esse recorde vai ser batido, e no próximo ano vai ser batido do ano que vem. Então, não tem por que a gente esperar o problema ser irreversível para a gente começar a agir. Então você precisa atuar, em primeiro lugar, são duas políticas. Políticas de mitigação, que são aquelas políticas para você, assim como a gente falava da população LGBT, você cortar na raiz. Quais são as causas do aquecimento global? A emissão de gases poluentes, que é através do sistema de produção de energia, é através das formas impróprias de uso do solo, da proliferação de agrotóxicos, de um sistema de transporte que ele é muito baseado no automóvel individual. Então você pegar cada uma dessas áreas e você cortar esse problema na raiz. Então você descarbonizar a produção de energia, você pensar uma outra matriz de transporte que não seja dependente do automóvel individual, você repensar a nossa agropecuária para não ser dependente da queimada, do desmatamento, do gado, que hoje você tem mais gado que gente, o gado ele também ajuda a remitir metano na atmosfera. Então você tem que repensar esses setores da nossa economia e, ao mesmo tempo, considerando que a mudança climática não é um evento futuro, já é uma realidade, você precisa construir infraestruturas nas nossas cidades, no nosso estado, para proteger a população. Então você precisa rever a nossa política em relação à canalização dos rios, você precisa investir em tecnologias que já existem hoje de asfalto permeável, você precisa abrir corredores verdes, você precisa utilizar as tecnologias das cidades esponja, que são maneiras de você tornar a cidade mais verde para que essas áreas verdes elas consigam absorver mais o impacto, diminuir a sensação térmica, e tudo isso não está sendo feito hoje. As nossas cidades, sem exceção, estão vulneráveis a isso. Quando chove mais forte, uma batata quente, que o prefeito acusa a concessionária, que acusa o governo, que acusa o governo federal, que na prática não está se caminhando, e isso é frustrante, revoltante, para que a gente possa ter políticas públicas efetivas para quando acontecer, e irá acontecer novos eventos como esse, você não tem um impacto tão grande. Eu costumo dizer que nós já estamos na barbárie climática, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo. E ouvindo o deputado, a gente fica em mais desespero ainda quando a gente pensa no contexto, tanto nacional, estadual, quanto internacional. Quando a gente pega, por exemplo, a campanha do Trump. E você, eu vou perfurar mais do que nunca para trabalhar com petróleo. Então, indo pelo caminho, né, de mais poluição. Ou vamos para São Paulo, né, com a questão da ampliação da Raposo Tavares, que mais de 1.200 árvores serão derrubadas, abatidas para o alongamento disso, né? Ou aqui no lado da Assembleia Legislativa, na Avenida Sena Madureira, um dos poucos corredores verdes que você tem nessa selva de pedra que é São Paulo, e que por uma obra sem muito sentido você vai derrubar árvores centenárias. Já temos tão poucas. Então a gente vê que, na verdade, você tem um trabalho né, a COP acabou de ser um fracasso. Né, o acordo final não teve acordo, esperava-se 1 trilhão e terminou em 300 milhões. Que é? Não, bilhões, né? O que é esse dinheiro para o mundo, né? E o senhor toca num ponto que é a questão de dinheiro também, né? Porque os países em desenvolvimento, como é o Brasil, como é a Argentina, né, México, etc., precisam de mais ajuda. Ao mesmo tempo, os países ricos estão meio que de costas
Para isso, eu queria uma análise de conjuntura sua sobre esse cenário que nós teremos aí, um pouco São Paulo, Raposo Tavares, qual é a posição do senhor em relação à ampliação da Raposo Tavares e que está parado agora, né? Conseguiram parar o projeto agora, então eu quero saber a posição do senhor e por que ela é ruim. E também uma outra questão, que a questão da mobilidade sumiu do debate. A eleição municipal desse ano não discutiu mobilidade, ela desapareceu. Como que o senhor, então, analisa essa conjuntura, deputado? Olha, todas essas obras antiambientais, elas já seriam absurdas em qualquer momento histórico, mas no atual, elas são ainda mais irresponsáveis. Porque no momento em que a gente precisava, e não tem motivo para não, porque racionalmente, né, que a gente precisava estar fazendo esforços no sentido contrário, a gente está pensando como arborizar mais as cidades, como a gente criar mais corredores verdes na cidade, como a gente investir mais nessas áreas, no reflorestamento. Essas obras vão no sentido contrário, então evidentemente que eu sou absolutamente contrário. Eu acho que a engenharia era um dos grandes adventos da humanidade e é fantástico, eu admiro muito esse trabalho. Agora, nós precisamos entender que nós não estamos vivendo um momento normal. Nós estamos vivendo o que a gente vivia 20, 30 anos atrás com uma ideia de que a gente pode fazer tudo isso que não vai ter consequências. Não é. A conta está chegando, ela é alta, ela causa muito sofrimento, ela causa perdas econômicas. Você quer falar isso? Você quer ir por isso? Se pessoas que perdem a casa não sensibiliza, então pelo menos fala isso. Sabe, as pessoas vão perder muito dinheiro também por conta disso. Eu acho que o motivo que deveria mais sensibilizar é que tem gente que vai perder casa, vai morrer queimada, vai perder seus bens, mas tem negócios vão acabar, né? Exatamente. Agora, se tem gente que só pensa no dinheiro, então também, sabe? O custo que se tem para você reconstruir o Rio Grande do Sul depois do que aconteceu é muito maior do que os governos poderiam ter investido para minimizar esse efeito. Então, é muito crítico. Você tem uma realidade mundial que é decepcionante, porque justamente no momento em que, racionalmente, o que você deveria esperar, o que nós poderíamos esperar, é um consenso, uma atuação independente da esquerda, da direita, mas que é isso? A mudança climática, ela se impõe sobre todos os países. Não da mesma maneira, porque também algumas pessoas elas sentem e sofrem mais, e por isso a questão do financiamento dos países é muito importante. Por isso que a gente fala de justiça climática. Justiça climática é você entender que nem todo mundo é igualmente responsável pela mudança climática, nem todo mundo, e é inversamente proporcional quem mais vai ser atingido. Então, os países industrializados que se desenvolveram primeiro, eles são os principais causadores. A Inglaterra, ela queima carvão já faz 300 anos. Antes do Brasil, sequer tem indústria aqui. Então, esses países, eles deram uma contribuição maior, enriqueceram, tudo mais. A base dessas maneiras impróprias, insustentáveis de exploração do meio ambiente, que hoje estão causando danos e que vai atingir primeiro a população dos outros países. Países subdesenvolvidos, de países cujas emissões de poluentes é mínima. Então você precisa ter um mecanismo de justiça, em que os países que têm mais condição, têm mais dinheiro e enriqueceram às custas da destruição do nosso meio ambiente, eles possam ajudar a transição dos países que estão para trás. Da mesma maneira como dentro dos nossos países a gente precisa ter políticas para compreender, como você viu em São Sebastião, que a maior parte das vítimas, elas têm uma raça, elas têm um CEP bem definido. Não porque a natureza é preconceituosa. Quando a gente fala de racismo ambiental, não está falando, sabe, as pessoas causam uma confusão, porque o racismo é um fenômeno humano, daí você coloca a natureza, as pessoas... Mas porque a nossa sociedade coloca determinadas pessoas na linha de frente, nos bairros mais perigosos, nas regiões onde as moradias elas são menos preparadas para suportar eventos climáticos extremos. Então, é uma questão urgente. E é desesperador quando a gente vê que no momento em que a gente tem mais demonstrações e a gente precisava ter medidas mais efetivas, você vê projetos, você vê lideranças políticas ganhando espaço, como o Trump nos Estados Unidos, justamente pregando o retrocesso disso tudo. Essa conta vai chegar e vai ser muito cara. Então, se a gente não arrumar uma maneira de impedir que pessoas deslocadas, que por interesses políticos ou econômicos estão dispostas a colocar a vida de todo mundo a perder, a gente vai enfrentar grandes problemas. A gente precisa impedir que essas pessoas decidam sobre o nosso futuro. Deputado, dia 16 de dezembro, o senhor vai completar 27 anos. Está chegando. Desde já, parabéns. Obrigado. Muita saúde, muita paz e alegria.
É escorpião ainda? Não, é Sagitário. Sagitário. Agora, deputado, eu fico aqui, assim, existem muitos jovens como o senhor, interessadíssimos na política brasileira. Ainda tem um número, né, muito pequeno, na verdade. E acho que é importante a gente refletir, deputado, sobre essa situação. Como é que esses jovens também estão trabalhando essa situação? A gente tem um VTzinho rapidinho aí, por favor, direção. Eu acho que ninguém sai perdendo com a gente ter vozes diversas, com a gente ter outras faixas etárias contribuindo com o debate aqui. A juventude não tem menos qualificação para estar aqui, como às vezes tentam imputar na gente para desqualificar o nosso discurso. Ah, você é jovem, ah, você não tem essa experiência. A gente também tem outras experiências e outros pontos de vista que são muito bem-vindos para um debate político, cidadão e democrático. Fui eu. Aí ele lembrou. Ele lembrou. Agora, deputado, veja só, a gente tem 8 minutos ainda para o nosso programa, mas a gente consegue, o senhor vai conseguir perfeitamente falar sobre essa situação. Acho que puxando esse gancho dos jovens, essa fala do senhor. E aí também a gente tem observado diversos jovens nas redes sociais manifestando a questão da escala 6x1. Eu gostaria que o senhor emendasse esse assunto para a gente chegar, né, a esse ponto, por favor. Não deveria ser uma obrigatoriedade que você só precisa ter pessoas determinadas para falar sobre determinados temas. Na verdade, todo mundo que se elege para ser deputado estadual deveria olhar pelo conjunto da sociedade. Você não deveria precisar ter jovens aqui para você começar a falar a linguagem da juventude. Você não deveria precisar ter parlamentares LGBTs para que os deputados comecem a vocalizar esse tema, mas infelizmente a gente sabe que depende disso, muitas vezes. Porque só quando a gente ocupa um espaço como esse, a gente consegue vocalizar as nossas demandas que a gente vive na pele todo dia. Então, a gente escuta muito falar, volto a dizer, que o jovem ele é desinteressado na política, que não se fazem mais jovens como antigamente, que o jovem é alienado. Agora, muitas vezes as mesmas pessoas que falam isso são aquelas que quando o jovem vai se manifestar, a pessoa fala que o jovem não tem qualificação para isso. A gente tem uma série de projetos aqui que impactam diretamente o futuro da nossa juventude, as condições de ensino da juventude, e quando os jovens vêm aqui se manifestar sobre uma coisa que diz respeito a eles, se tenta desqualificar, se diz que, isso é jovem, então você não tem maturidade, você é muito apressado, os jovens têm essa mania, vamos dizer assim. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente precisa acolher mais a diversidade e o que ela pode trazer para qualificar o nosso debate. Por exemplo, o debate da escala 6x1, porque é um debate fundamental e que se não fosse pela ocupação dessas pessoas na política, a gente não estaria fazendo essa discussão hoje, porque não teria interesse em avançar com essa discussão. A escala 6x1, para quem não sabe, é uma jornada de trabalho permitida no Brasil hoje, em que a pessoa ela trabalha 6 dias consecutivos e ela folga apenas um. Eu pergunto, com um dia de folga, o que você consegue fazer para se recompor? Por isso que o nome do movimento é Vida Além do Trabalho. Porque para além do trabalho você tem que ficar com a sua família, você tem que namorar, você tem que se estudar, se qualificar, ir num parque, se divertir. E com um dia que você está estafado, depois de 6 de jornada, você não consegue fazer isso, não consegue ter tempo para a sua família, para a igreja, para desenvolver outras atividades. Então, é uma jornada que é desumana, é abusiva, é uma questão, eu vejo como humanitária. E a própria jornada de trabalho que a gente tem hoje, de 44 horas semanais no país, ela foi fruto de uma mobilização há muitas décadas atrás. E também quando se discutia essa jornada de trabalho, se dizia as mesmas coisas que quem é contra o fim da escala 6x1 diz hoje, vai bagunçar a economia, vai isso, vai aquilo. Agora, é uma questão humanitária. E mais do que isso, volto a dizer, até para você pensar na produtividade dessas pessoas, ninguém trabalha bem sem um tempo para descansar. Ninguém trabalha bem sem ter tempo para se qualificar. Então, a escala 6x1 ela é um entulho da nossa legislação trabalhista que tem que ser superado e que eu fico muito feliz que a gente tem um movimento orgânico, espontâneo das pessoas que sofrem com essa escala todos os dias, pressionando os deputados federais e os senadores para que a gente possa abolir a escala de trabalho no Brasil. Temos 5 minutos. Vamos fazer o seguinte. Priscila faz uma pergunta, o Railer também, e aí o senhor arremata tudo, por favor. Deputado, o senhor já tem um nome bem forte no estado de São Paulo e frente ao Brasil também, é uma representação forte dentro do seu partido, dentro da esquerda. Quem está tendo um contato a primeira vez com o senhor, está lhe assistindo aqui pela primeira vez, como o senhor definiria Guilherme Cortes em uma palavra? Uau, uma palavra que... Eu pensei em 3, mas depois eu falei, vou reduzir para uma. Eu acho que acima de tudo, e essa palavra hoje ela é tão estigmatizada, eu sou um militante. Eu sou uma pessoa que escolhi
fazer da minha vida uma vida para lutar pelas coisas que eu acredito. Hoje eu faço isso como deputado, mas antes de eu ser deputado eu fazia isso da mesma maneira, e se eu deixar de ser deputado eu vou continuar fazendo da mesma maneira. A única diferença é que hoje eu estou num espaço que me possibilita uma tribuna, vocalizar, apresentar projetos, estar aqui conversando com vocês. Mas antes de tudo isso, eu acho que eu sou um militante, sou uma pessoa que luta por uma sociedade radicalmente diferente dessa que a gente tem hoje, e que hoje, por uma ocasião, por uma série de coisas que eram improváveis, porque eu sou muito jovem, porque a gente teve a campanha com menos recursos do Estado de São Paulo, se tornou deputado para, com esse mandato hoje, seguir como um instrumento lutando por tudo isso. Eu quero voltar ao VAT, porque tem uma questão que eu acho que é importante destacar, que o fundador desse movimento é um jovem negro, gay, né, da periferia do Rio de Janeiro, e no Congresso Nacional foi capitaneado pela Erika Hilton, também uma deputada, uma trans, negra, né, e de esquerda. E à esquerda e à direita há uma crítica muito forte às identidades no debate político. Qual é a sua opinião sobre esse debate que ocorre? As pessoas, elas chamam de identitarismo tudo que elas não gostam. Então, qualquer coisa que elas, quando elas acordam de mau humor, elas saem xingando as coisas de identitarismo. Eu acho que você precisa entender que nós somos profundamente diversos. O povo brasileiro é profundamente diverso. Se você tem uma visão para falar com o povo que você considera só uma dimensão da identidade das pessoas, você não consegue conversar com toda a diversidade. O Brasil é um país de dimensões continentais, profundamente diverso por uma série de motivos. Então, eu acho que, como a gente pode ver nesse movimento contra a escala 6x1, a participação de pessoas que historicamente nunca foram convidadas a estar nesses espaços políticos, elas não fazem política, nós não fazemos política só para as nossas comunidades, a gente faz política para a totalidade. Porque uma vida melhor para a população LGBT, uma cidade mais segura para as pessoas LGBTs que mais sofrem com a violência, uma cidade mais segura para todo mundo. Como nós estamos nos piores postos da sociedade, a gente também tem essa sensibilidade não só para o nosso gueto, para a nossa caixinha, como eles tentam nos empurrar. Então, partiu de 2 pessoas LGBTs negras, um projeto que tem um impacto profundo sobre boa parte da classe trabalhadora brasileira. Eu acho que não tem nenhuma contradição com isso, eu acho que não tem nada mais óbvio do que isso, porque são justamente pessoas que, pela sua própria vivência, experiência e a trajetória que elas carregam, isso leva elas a ter contato com essa realidade e esse senso de urgência. Então, eu acho que a diversidade na política, longe de ser algo para nos separar, para nos encaixotar, ela é muito importante porque ela qualifica. Daí você consegue discutir temas dos mais variados, dos mais diversos. Quero muito agradecer ao senhor deputado Guilherme Cortes. Foi muito rápido. Muito rápido. Uma hora. Mas como é bom tê-lo aqui, por favor, volte sempre. Esta cadeira é do senhor e parabéns por isso. Eu agradeço muito, gente. É um prazer sempre estar com vocês. O trabalho da Rede Alesp é fantástico. Quero agradecer a vocês 3 e todo mundo que acompanhou a gente até agora. Marcelo Heiler, Revista Fórum. Muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por ter estado conosco aqui, sendo esse sinal também diferente no meio de tantas pessoas. Saúde e paz, obrigado. Obrigado, adorei participar do programa também, foi ótimo. Priscila Doroche, que bom. Que bom, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Marcelo, obrigado deputado. E a você, telespectador, telespectadora do Conexão Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Eu lembro a você que todas as quintas-feiras, às 9 da noite, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista.